O meu convidado de hoje certamente se destaca pela versatilidade. De IPO na Bolsa de Nova York, a participação no programa do Luciano Huck, esse ex-jogador de polo aquático sempre teve um faro apurado para os negócios. Carioca, nascido na Tijuca, ele foi fundador da X-Tech, adquirido depois pela Vtex, mas também ganhou bastante projeção como palestrante e escritor na área de vendas, com o Bora Vender e o Bora Varejo. Mas seu principal projeto, que hoje vem chacoalhando o mercado, é o G4 Educação, onde é um dos fundadores, além de ser investidor de diversas startups. Mas eu arrisco a dizer que seu verdadeiro lugar de potência está na sua habilidade de construir e manter relacionamentos. Sabe aquele cara gente boa que todo mundo gosta e com seu carisma multiplica conexões por onde passa? Alfredo Soares, que demais ter você aqui, seja bem-vindo. Porra, fico honrado, né, dessa introdução. Acho que você me apresentou melhor do que eu me apresentaria, né? Hoje eu tava vindo pra cá, né, eu ouvi vários podcasts depois que você me convidou, aí principalmente que eu fui e falei, cara, deixa eu ouvir alguns de novo. Eu cogitei até em tomar um Venvance pra vir pra esse podcast aqui, porque eu sei que não é um lugar de perguntas óbvias, entendeu? Então eu já vim até preparado aqui, tô pronto. Mas não tomei não, tá, galera? Fica aí, não tomei. Vamos decupar essa mente aí com essa experiência. Ô, Alfredo, deixa eu começar na tua infância, cara, no Rio de Janeiro. Esse teu lado extrovertido, ele era potencializado ou reprimido no ambiente que você vivia, seja em casa ou na escola? Cara, minha mãe é uma pessoa que tem essa característica e foi dela que eu herdei com certeza essa skill, mas meu pai já é completamente o avesso. Meu pai é aquele cara 880. Tem momentos e pessoas que ele é muito extrovertido e tem momentos e pessoas que ele é muito fechado na dele. Mas dentro de casa, sempre foi uma relação mais difícil, assim, de comunicação, sabe? Uhum. De conversar e tal. A gente sempre fez muita coisa junto. Mas aquela coisa de conversar, de poder falar, ele sempre... eu sempre fui o cara igual minha mãe, né? Empolgado, otimista. Então, sempre que eu vinha trazer as coisas com ele sempre podava aquilo que eu levava. Uhum. Eu lembro até que quando eu vendi a empresa, eu mandei a mensagem pra ele com um print da conta do banco, ele achou que era montagem. Então, assim, ele sempre foi aquele cara pé no chão, sabe? Então, rapaz, assinei, recebi o TED da primeira parcela, que animal. Juízo com dinheiro, hein? Sabe? Outra cena que eu lembro era eu chegando nos Estados Unidos, eu cheguei pra fazer intercâmbio lá e já fui pro México, e aí fui mandar Nextel, sabe? Lembra? Que você fazia pipi. Aí mandei, pai, cheguei e tal, tá tudo bem. Ele, que legal, que bom, filho. Falei, tô indo pro México e tal. Ele, juiz, hein, e tal. Eu amarradão, tipo, tô indo pra um país novo no primeiro dia do meu intercâmbio e tal. Ele, juiz, hein, e tal. Eu falei, valeu, pai, te amo, beijo, saudade. Aquele silêncio depois da mensagem, assim, pelo jeito dele. Então, ele sempre teve esse jeito. Então, dentro de casa, nunca foi potencializado esse meu lado. Só que, cara, diferente do que as pessoas imaginam, eu era o cara muito tímido pra chegar em menina, era muito tímido pra apresentar trabalho no colégio, pra ter que ir lá na frente, na aula, pra apresentar o trabalho na faculdade. Nossa, eu costumava, passar mal, né? Ficar com dor de barriga, em vomitar. Então, eu sempre tive esse desafio. Colocar esse meu jeito e principalmente pela minha característica, pela minha autenticidade pra fora, cara, sempre foi um desafio. Eu sempre me preocupei muito com o que as pessoas achavam, com o que elas comentavam. Até mais ou menos ali nos meus 17, 18 anos, que eu meio que liguei o foda-se e comecei a ver que eu não ia agradar todo mundo. Então eu não precisava ficar preocupado com isso e eu comecei a limpar isso. E eu lembro a virada de chave que foi isso na minha vida. Eu sempre estudei na Tijuca. E eu era do meu colégio ali, do grupinho, né? O colégio tem muito disso, dos grupinhos mais populares e tudo mais. Então, jogava polo no Tijuca. Eu era da galerinha mais famosinha. Então, eu sempre vivi esse lado de estar bem posicionado nos ciclos sociais qual eu frequentava. Só que no polo, eu resolvi estudar na faculdade. E a faculdade que eu fui estudar era uma faculdade em Ipanema, no Rio de Janeiro. Então, eu era um cara do subúrbio, né, estudando na Zona Sul. E isso tinha um preconceito muito grande.
Eu não sei quem conhece o Rio de Janeiro, quem mora lá, mas... Então, você saiu do Leblon e de Ipanema ali, é difícil. Tinha esse preconceito muito grande, tipo assim, pô, é o suburbano aí e tal. Então, cara, as meninas, os caras, os grupos, eram outras realidades, outros grupos. Eu saía da faculdade, tinha que pegar um ônibus 40 minutos pra ir pra casa, pra ir pra um clube. E a galera da minha turma, a galera de lá, saía e ia pra praia. Então, assim, era uma outra realidade. A praia, pra mim, era um programa de final de semana. Então, era muito diferente. E eu lembro que foi nesse momento que eu precisei construir do zero a minha autoridade, a minha reputação, e funcionou. E eu falei assim, opa, calma aí. Aqui existe um playbook. Ou seja, qualquer lugar que eu vá, eu posso conseguir construir protagonismo. Mas eu acho interessante o que você falou da timidez e de os ambientes que te deixam ser mais extrovertidos, porque quando eu conto para as pessoas que eu era extremamente introvertido, por isso que eu tive minha carreira em tecnologia, as pessoas falam, imagina, Basagra. Mas algo depois que o tempo me mostrou também é que essa extroversão é uma baita de uma arma de você escolher o que você quer mostrar e o que você não quer mostrar. É isso. Porque você tá ali com todo mundo falando, mas você tá falando dos temas que você quer. Eu acho que é a maturidade da extroversão. Tipo, é a maturidade. Você vai aprendendo falando assim, porra, isso aqui é legal mostrar pro mundo. Porra, isso aqui eu tenho que administrar. E em que momento que você percebeu que isso poderia ser uma arma para ganhar dinheiro? Cara, eu acho que foi meio natural esse processo. Mas, volto a dizer, e eu tenho uma memória muito boa. O dia que eu aceitei a primeira palestra numa feira, que eu falei para 200 pessoas em Rondonópolis, passei mal, vomitei antes, estava nervosíssimo. Mas o dia que eu fiz isso e compartilhei na época na minha fanpage, que nem era Instagram ainda, e o Instagram era pequeno ainda no Brasil, e vi a galera tipo, caraca, agora palestrante e tal. Falei, opa, isso aqui é uma coisa diferente. E aí, dali em diante, cara, eu entendi que o lugar de fala para um bom comunicador é um canal de venda. Então, eu nunca usei a palestra como fonte de dinheiro. Eu sempre usei a palestra como fonte de construir negócio. Então, sempre a minha palestra está conectada em vender meu livro, em construir equity na minha empresa, em arrumar mais clientes, em construir autoridade para o meu negócio, em criar uma oportunidade de patrocinar o evento. Então, eu entendi isso e falei, cara, eu preciso desenvolver a minha comunicação porque eu vi que aqui existe uma grande oportunidade. E é aquilo, né? Sempre onde a concorrência é menor, as chances são maiores, os resultados podem ser maiores. E palestra é isso. Cada 10 pessoas, 9 têm medo. Então, o cara que se aventura de ir ali pro palco, construir uma narrativa e tudo mais, é maravilhoso. E quando você é autêntico, que é o meu caso, quando eu fui pro palco era para falar sobre e-commerce, que era o que eu vendia. É para contar minha história, é para falar de gestão, de venda. Ou seja, eu não tô no palco para falar um tema que eu não vivi. Então, é muito confortável para mim estar ali. E para mim um ponto que você falou que, na minha opinião, é chave, seja como extrovertido ou mesmo introvertido, é a autenticidade. E isso eu vejo que é um dos grandes desafios do mundo corporativo, porque a forma mais rápida e fácil de você ser aceito por um grupo, qual é? É você se parecendo com o grupo. Empatia. Mas você só se destaca por ser diferente. Então essa coragem de ser único, que envolve, claro, maturidade, entre outras coisas, para mim é um dos grandes elementos que faz tanta gente infeliz, porque você tá ali sendo quem você não é, e aí a hora que você vê, você tá jogando um jogo que você nem sabe por que tá jogando aquele jogo, ou que aqueles benefícios fazem de impacto na sua vida, mas isso daí é o cabelo branco aí que vai trazer um pouco. Cara, a minha experiência no mundo executivo, apesar como sócio, né, numa posição diferente, que veio de um M&A, mas foi muito na Vetex. E tive muita dificuldade de me adaptar. Tive muita dificuldade de, às vezes, ter dado a ideia para uma pessoa e a ideia ter dado certo e não receber os louros pelaquela ideia, né, os parabéns pelaquela ideia. E eu lembro muito do meu pai falando para mim, parabéns não paga boleto. Estão te remunerando bem, é que você está fazendo a diferença. Você tem que olhar para isso. Você não tem que olhar para se estão te dando parabéns, se estão te dando isso. Só que, por outro lado, eu fui criando um bloqueio que eu não me preocupei em construir a minha imagem para dentro da companhia. Eu estava sempre preocupado em construir a minha imagem para fora da companhia. E isso eu já aprendi na Vetex, que para o mundo corporativo, o mundo executivo, você precisa do equilíbrio entre os dois.
Então, a construção de imagem, de fala para dentro, ela também tem um valor muito grande na cultura da empresa, etc. E isso foi uma coisa que eu errei e que hoje eu amadureci e sei que, existe uma agenda interna de construção de autoridade, de engajamento com o time, de empatia e uma agenda externa. Por mais que eu seja muito bom na agenda externa, ou seja, eu como canal para a empresa, cara, isso aqui é preciso ser feito. Então, cara, hoje eu super me preocupo no G4, apesar de também estar na cadeira de dono, mas super me preocupo em passar nos andares, em visitar as business unit, em pegar ali a galera para me deixar disponível para fazer o one-to-one e provocar toda hora os caras com isso. Então, assim, eu percebi que é uma agenda importante. E, cara, você teve muito sucesso nesse mundo de e-commerce. Quais foram as principais transformações que esse mercado passou de quando você começou para os dias de hoje? Cara, quando eu entrei no mercado de e-commerce no Brasil, fazer uma loja virtual basicamente custava R$100 mil e as marcas queriam ter presença digital. Então era muito mais uma coisa de subir o site, de ter um site que vende, de ter um e-commerce, mas não existia uma operação de e-commerce. Eu entrei no universo de e-commerce há 15 anos atrás, muito nesse molde. Então, o negócio era ter um site que pudesse fazer uma venda. Tanto é que eu vivi um momento do site catálogo, que era quando você começou a ter um site cheio de produto e você conseguia expor o teu estoque no site. Aí disso, a galera criou o site orçamento, que era o site que você pegava o que você queria e fechava o orçamento por e-mail. O form que ia pro e-mail. E o vendedor entrava em contato com você para te vender. E aí eu vi o checkout chegar, que aí transformou o site no e-commerce. Então, eu vivi isso. Então era muito isso. Eu vi, a grande diferença é a presença digital, ou seja, o fato legal de você ter um site com teus produtos que vende e o fato de você construir um negócio a partir de uma operação digital. O e-commerce, Baza, ele é muito mais sobre logística, tráfego, né, pago, mídia, do que um jogo de site. Essa é a real. É muito mais sobre operação, sobre aonde você coloca o teu CD, como é que você organiza o teu CD, como é que você troca o produto do teu cliente, como é que você usa o teu frete para ser mais competitivo e conseguir ter um poder de CAC, né, de cuja aquisição de cliente maior nas suas campanhas, como é que você constrói marca, distribui, cria produto a partir de audiência, porque o e-commerce é isso. Quando você abre uma loja, você tem uma audiência que você está esperando passar ali pelaquela loja. Quando você abre um e-commerce, não tem ninguém. Então a quantidade de e-commerce que eu vi morrer porque o cara simplesmente subia um site bonito, colocava os produtos lá, mas não levava cliente para lá, não criava audiência, foi absurdo. Foi assim, com certeza mais de 100. E trazendo para o momento atual, como concorrer com o Mercado Livre e Amazon cada vez mais ganhando espaço e muitas vezes as empresas nacionais vivendo realidades aqui que trazem uma série de complicações. Cara, você na verdade não concorre com eles, você na verdade usa eles. Eles estão ali para jogar do seu lado. Então, hoje, a barreira de entrada para você vender numa Amazon, vender no Mercado Livre é nenhuma. A minha pergunta para quem está ouvindo a gente é: como você também usa eles? Né? Porque as pessoas botam o produto lá e esquecem o produto lá e falam, tem que vender. Não, você tá contando pro teu cliente que teu produto tá no Mercado Livre, maior site da América Latina? Porque isso é construção de autoridade, isso é endosso pro cara que você consegue trazer pro teu site. Você tá fazendo no Mercado Livre Ads para você divulgar ali o teu produto e ter mais destaque lá dentro? Você tá lá no Mercado Livre. Cara, quando os clientes botam o produto no Mercado Livre, o cara já tem uma inteligência de pricing, de olhar o concorrente dele para ver em que posição o produto dele tá, que já ajuda ele a mudar o preço às vezes no site dele. Então, assim, eu não vejo essas plataformas como concorrente, pelo contrário, eu vejo como a não ser que você seja um varejista. Não, é um grande agregador. Pelo contrário, já tem muito varejista, alguns, colocando loja e produtos dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon. Porque esses sites em si, eles são destinos, né? Uhum. Então, cara, você não tá lá, é como a TAM não ter passagem dentro do Decolar. Sim. Ela tem que ter. Agora,
começa uma arte da negociação, começa uma política de canais. Então, por exemplo, tem muita marca legal que você encontra determinados produtos no Mercado Livre, mas outros produtos você não encontra. Que no site dela é um preço, no Mercado Livre é outro. Então, com a diversidade de canais digitais, criar uma política comercial se tratando do ecossistema digital, obviamente é muito mais complexo. Mas hoje, vamos pensar num shopping físico aqui. Você entra no shopping, você compra Samsung no quiosque da Samsung, na loja da Samsung, na Claro, na Vivo, na TIM, na Fast, na Magazine Luiza. Ou seja, olha o conflito de canal aqui. Na loja de telefone do bairro. Então, assim, o conflito de canal, ele existe. Cabe você ter uma estratégia para saber, cara, como é que eu me posiciono, qual tipo de produto eu tenho em um, qual tipo eu tenho em outro, qual é o tipo de oferta. Então, por exemplo, você vai na Claro, o teu celular lá é muito mais caro se você comprar só o aparelho. Mas se você comprar o plano, que é o objetivo dele de vender, vai ser muito mais em conta. Então, cada canal vai ter na sua política. E me conta agora um aspecto aqui desse empreendedor com faro apurado para negócio para um gestor de empresa e grandes times. O que você traz de características de fábrica e o que você teve que se desenvolver para ter sucesso? Vou te falar um negócio aqui que talvez eu nunca tenha falado em outros podcasts, mas quem me conhece sabe. Eu sou muito mais um líder de movimento, de empreendedorismo, de vendas, do que um líder naturalmente de um time muito grande. Na gestão do dia a dia. Na gestão do dia a dia, no time, essas coisas assim. Acho até que é uma coisa que na sociedade lá com o Thales, com o Nardon, o Thales tem muito essa pegada, assim, ajuda muito nisso. Não que eu não lidere o time, não inspire, não toque o bumbo, não dê o exemplo, não esteja junto. Mas tá aí uma característica assim que eu acho que eu virei tanto produto e canal e eu potencializei tanto essa minha característica que eu acho que eu acabei não desenvolvendo esse meu lado de liderança com as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um desafio muito grande em estruturar as coisas. Então, eu sou um cara muito bom de ideia, de combinação, de conexão, de pensar em formas de monetização, em receita, tal, em produto, mas na hora de colocar isso para que você passe isso adiante, eu não sou um cara tão bom, tão treinado para isso. Não é natural para mim. Eu posso fazer, mas não é natural para mim. Então, isso acaba automaticamente me fazendo ser um cara muito bom em conversas desestruturadas. Em conversas mais estruturadas, normalmente é mais difícil para mim manter o foco, sabe? É mais complexo. Tanto é que hoje eu sou advisor de algumas empresas e as dinâmicas, elas são muito mais no formato desconstruído, né? Esse formato desconfigurado, esse formato mais informal, vamos chamar assim, do que aquela coisa formalizada, planilhas e dados e tudo mais. Óbvio que eu desenvolvi muito essa parte analítica de dados. Acho que isso foi o que mais mudou. Se eu fosse te falar assim, cara, fala uma coisa que você... Cara, é analisar os dados, é entender os dados para poder refinar minha intuição com alguns dados. Então, eu fiquei bom nisso. Mas acho que essa é um disclaimer aí que talvez poucas pessoas entendem e que eu acho importante, assim, as pessoas me conhecerem melhor. Eu vejo um autoconhecimento, até uma maturidade muito grande, a hora que você consegue sair da visão da árvore, vindo da visão da floresta e falar, putz, eu sou bom nisso, eu não sou bom nisso. Agora, para mim, o ponto que eu quero explorar contigo, a hora que você olha que determinado aspecto você não é bom ou você não gosta, como fazer o deparo entre o que você descarta e fala, cara, não é para mim, tá tudo bem, desencana, ou não, aqui eu não sou bom, mas eu preciso de ajuda, vai ter alguém fazendo, porque senão vai dar problema. Porque eu acho que a beleza tá aí, né? Entre você saber, primeiro, no que você não é bom e depois falar, bom, como é que eu trato isso? E tem coisa que tem que descartar, não faz sentido, mas tem coisa que fazer, não, cara, aqui se ninguém tratar vai dar problema. Se eu pegar pra fazer, com certeza eu me garanto. Eu sempre tive uma pitada um pouco de arrogância nisso, sabe? Do deixa com o pai, deixa que eu resolvo. Então, por eu ter feito design... e design, ele te dá uma característica de resolver problema, né? Porque o que é design na prática? Conexão de pontos. Né? Assim você forma uma figura, você forma uma parada. Então isso sempre me ajudou a conectar muito bem os pontos.
Então eu vejo que eu fiz design para aprender a fazer arte em CorelDRAW, só que isso me gerou uma característica absurda que hoje faz diferença na hora da estratégia de negócio. Mas quando eu penso nisso, cara, eu vou te falar que é o contrário, assim, o que eu sou realmente bom, e eu vou lotar a minha agenda do que eu sou bom. Eu vou lotar a minha agenda do que eu sou bom. Você nunca vai ver na minha agenda um compromisso no qual eu não faça a diferença. Então, eu tenho disposição, eu tenho mais do que qualquer um. Eu tenho fome de trabalho, de viajar, palestra, voltar, gravar podcast, fazer. Então, se você olhar a minha agenda, você vai falar assim, aí começa, né? Mas você podia estar produzindo mais aqui, podia estar produzindo mais ali. Tudo bem. Mas é que eu sempre sou movido pela quantidade ali, pelo tipo volume de trabalho, sabe? Tipo, eu vou fazer o que ninguém tá afim de fazer. Quando eu comecei na loja integrada, na X-Tech, lá na Vetex, ninguém tava afim de fazer 150 viagens por ano pra palestrar. E eu tava afim. E eu vou fazer. Então eu sempre fui um cara, meu irmão, que eu vou pegar uma coisa que eu sei que eu consigo dominar e vou potencializar aquilo ao máximo. E o que eu não sei, eu já vou chamar alguém, já vou terceirizar. E aí eu aprendi isso muito cedo. Na marra também, eu vou delegar. E eu não vou ficar em cima e não vou ficar vendo. Isso é até uma reclamação que o meu time tem muito comigo. De falar assim, você falou, deu a ideia e não ajudou. Porque eu confio que você é melhor do que eu para executar. Por isso que eu larguei na sua mão. O Mariano brincava isso comigo, falava, cara, você tem uma arte de conectar o cliente, botar ele interessado, absurda, mas eu precisava que você acompanhasse mais a montagem da proposta. Eu falei, mas eu não sou bom nisso. Preciso de outra pessoa. Então, pra mim, já é uma maluquice eu estar ali. A minha sensação já é de perda de tempo. Entende? Então, por quê? Porque se eu não tivesse outra agenda... que eu acredito que agrega mais valor porque eu faço. E o que eu faço? É o produto Alfredo, é o canal Alfredo, é o G4, né? Então... Como que tua voz interna fala com você? Ela te dá porrada, te acalma, te acelera? Eu acho que tem vários ciclos, né? Vários ciclos e momentos. Às vezes eu me pego um pouco... Eu sinto às vezes... É legal essa pergunta. Eu sinto que às vezes eu sou pouco grato, sabe? Eu deveria curtir mais o que eu consegui montar de negócio, de receita, de patrimônio. Então, às vezes eu me pego me questionando nisso. Posso contar aqui tranquilamente um evento pessoal. Eu casei agora recentemente, né? Um beijão, mozão. E aí eu tava para comprar um carro para ela aqui para São Paulo. Ela tinha um carro sem ser blindado. Obviamente, é mais seguro, a gente quer ter filho. Então, já pensando em tudo isso. E aí eu fiquei nessa, será que eu compro um carro pra mim? Será que eu compro um carro pra ela? Será que eu me dou um presente? E aí eu sinto que às vezes eu me cobro demais, eu me coloco numa situação de sempre tem que ser pé no chão, sempre preciso dar o exemplo. E eu vejo hoje, eu me cobro, fiz um vídeo ontem no Insta sobre isso, eu vejo uma geração hoje que o cara começa a ganhar dinheiro, vai comprar 70 mil em roupa e tênis e posta e mostra, e as pessoas ficam achando que isso é riqueza, que isso que é maneiro. Aí o cara vai, ganha o primeiro milhão, já mete um carro de 1 milhão, ou seja, o cara tá sempre ali, sabe, alavancado com lifestyle em primeiro lugar. Cara, não foi essa a inteligência, a maturidade financeira, não é nem inteligência, é só maturidade financeira que eu aprendi. Então, eu me cobro muito de estar sempre, será que eu tô fazendo uma coisa alinhada com o meu momento, com que as pessoas... Então, eu sinto um pouco isso, e aí eu conecto isso com esse, às vezes, de ser pouco grato, sabe? De, cara, agradecer e falar, cara, vive essa porra, meu irmão. Vive esse momento, vive o que você conquistou. Não, tô sempre pensando em conectar, sempre pensando. Então, eu acho que a voz aqui dentro, ela oscila, mas é com certeza muito mais, se eu pudesse falar em porcentagem, 70% cobrança e 30% passando a mão na cabeça. É sempre cara, eu vou admitir uma coisa aqui. Eu, nos últimos 4 anos da minha vida, o último ano não, mas os antecedentes, eu tive depressão pós-ano novo, porque eu falava assim, cara, meu ano foi tão foda, meu irmão. Vendi a empresa, saí na foto. Falei, o que eu vou fazer esse ano? Será que eu vou ter o mesmo número de palestras? Será que eu vou ter menos? Então, sempre numa posição de, meu irmão, preciso fazer melhor do que eu fiz ano passado. Aí começa. O que eu tenho que fazer? Então eu vou lançar outro livro. Então eu preciso fazer. Então, a cabeça,
Se eu pudesse resumir, ela não me deixa em paz. E um ponto que você passou sobre a exposição, eu queria explorar aqui, como é que você lida com o bichinho da vaidade ou do ego? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que você é um cara que gosta de curtir a vida, pô, a tua forma de se relacionar com as pessoas, cara, não mudou. Acho isso um negócio muito bacana. Você tem algum check de sanidade que você faz de tempos em tempos? Cara, eu, graças a Deus, tenho o Nicolas que trabalha comigo, que é meu amigo há 15 anos, 20 anos. Eu tenho uma relação com a minha mãe muito boa. E esse sou eu, sabe? Eu sou o arquétipo do cara acessível, do povo. Tava até vendo o lance do arquétipo do cara do Coldplay lá, né? Do cara que... Do Chris. Do Chris lá, que tem muito isso também. Então a gente é meio que o mesmo arquétipo em relação a isso. Então... eu sempre tive isso, eu tenho prazer em fazer isso. Eu adoro que as pessoas me parem na rua pra falar, pô, li teu livro, que irado, peçam pra tirar uma foto nos eventos. Eu acho que isso é um termômetro e eu evito... eu nem evito, cara, é muito natural pra mim não deixar isso subir a cabeça e curtir muito esse momento. Pra mim, assim, é muito leve, é uma das partes leves, assim, eu não vejo problema nenhum, não me sinto invadido, pelo contrário, eu curto, eu acho que é um carinho irado. Mas como é que você faz pra manter esse alto astral, cara? Tem dia que você deve acordar torto aí, você tem algum ritual aí pra voltar pro eixo? Não, quando eu sinto que eu tô muito ranzinza, muito estressado, com algumas situações, uma coisa que me estressa muito, cara, é não fazer o combinado. Sabe? Você tem um combinado e aquele combinado mudar. Pelos motivos que for, assim. Isso a falta de lealdade, esse tipo de... sabe? Isso me estressa muito. E outra coisa que me estressa muito é quando tem pessoas que querem diminuir o teu trabalho. Sabe? Que não querem ver valor naquilo que você faz e acham que diminuir o teu trabalho também é uma forma de te atingir, de te tirar da tua zona de conforto. São coisas que me deixam puto, que me carregam, me deixam pesado. Mas eu tenho um lado espiritual muito bem resolvido, eu curto essa parada, tô sempre lendo, fazendo sessão e tal. Então, eu espiritualmente, assim, acho que eu tenho um lado... pros outros, muito, muito blindado, muito bom. E, cara, pô, minha mulher... o Nicolas é um cara que é uma válvula gigante, por exemplo, de escape. Então, ele tá comigo em todas as viagens, todos os dias, todas as palestras. Então, isso pra mim é tipo parça, sabe? Tipo, isso pra mim dá uma... já blinda de um jeito, já dá uma válvula de escape gigante. Apesar que ele é caro. É importante deixar isso no podcast claro. Mas, pô, isso ajuda muito, assim. E minha mãe, cara, minha mãe é uma usina de felicidade, aquela mulher. Sempre que eu tô assim, eu vou pro Rio, 2, 3 dias, eu volto 0. Então, essas são minhas válvulas de escapes, assim. O que me mata mais rápido é não fazer esporte todo dia. E não é treinar, que eu sei que treinar é importante, mas... o esporte, sabe? A competição, o 1 contra 1, o tênis, o ping-pong, o basquete, não importa, gol a gol. Pode ser... mas, cara, essa competição, isso oxigena o meu cérebro, isso acho que me faz viver mais tempo. E aí você falou agora sobre a questão de estar indo buscar os lugares, pô, vou para palestra, vou para livro, vem as críticas. Uma coisa que eu percebo que é muito clara, principalmente o que dá exposição, a forma mais fácil de te atacarem é aonde falar, pô, mas só quer aparecer, é vaidade, o que tá ali. Como é que você lidou ao longo do tempo, né, com essas críticas? Porque eu passei por isso também, a gente explorou isso no podcast que você me entrevistou também, aonde talvez a gente está enxergando uma oportunidade de negócio e as pessoas ou não estão enxergando ou estão com maldade também porque isso acontece. Como que você fez para lidar com isso? Olha, crítica é super legal. Se você souber ouvir, absorver e tomar a sua decisão, é super legal. O problema é preconceito. E o que a gente enfrentou quando a gente começou a produzir conteúdo, quando a gente entrou nesse universo, foi preconceito. Ou seja, a pessoa já diminuir teu trabalho, já não querer dar credibilidade, a pessoa ser teimosa. Então, não era pegar e falar, não, puta, o teu podcast, mas eu acho que podia ser diferente. Porra, não parece que você tá gerando lead, não parece que você tá fazendo isso. Isso é uma coisa. Ela tá te dando percepções dela para que você construa
e molde a sua. E aí a gente vai moldando as nossas percepções. Agora, preconceito de isso aí é perda de tempo, isso aí é buchitagem, isso aí não é trabalho. Isso é muito ruim, né? E isso a gente enfrenta até hoje, já enfrentou e tudo mais. Como é que se lidar com críticas, com respeito? Você ouve, deixa aquilo ali te deixar puto, porque você vai acessar um estado de vulnerabilidade que vai te deixar mais aberto a opiniões e a possibilidades. Agora, preconceito só se trata com foda-se. Gostei da forma que você colocou. Senão vira mimimi. Então, tá com preconceito? Foda-se, meu amigo. Eu tenho uma estratégia aqui. Uma coisa que eu aprendi com o tempo para lidar seja com preconceito, e talvez eu vou até extrapolar um pouco, assim, na hora que eu vou me posicionar com alguém, porque não adianta, né? Todo mundo tem seus botõezinhos, né? Apertou aquele botãozinho, você vira o bicho ali, e é um pouco que eu sempre provoco também, porque eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam até com certo orgulho, né? Pô, quando isso acontece eu viro o bicho. Cara, não tem orgulho nenhum nisso, até porque isso é da natureza humana, né? Virar o bicho. Eu quero ver virar ser humano quando a coisa aperta. Fala, pô, agora eu vou agir com a racionalidade. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é me conhecer. Então, toda vez que eu começo a receber algum tipo de input que começa a me deixar mais alterado, eu começo a monitorar minha respiração. E aí, se eu estou monitorando minha respiração, eu estou vendo que ela começou a alterar, eu falo assim, cara, agora não é a hora de eu me posicionar, porque talvez eu faça de uma forma que eu vou me arrepender. E o outro aspecto que eu fiz, enquanto a respiração não está da forma adequada para eu me posicionar, o que eu faço? Eu vou fazendo perguntas. Porque as perguntas, elas têm dois objetivos. O primeiro, eu ganhar tempo para minha respiração voltar ao normal. E a segunda, eu validar se eu não estou equivocado. Porque também muitas vezes eu falo assim, puxa, estou equivocado. Então isso daqui para mim são pontos que me vieram agora na cabeça que eu tive que aprender ao longo do tempo também. Não, boa. Eu acho assim, quando tô passando por isso, eu tenho uma característica que me ajuda muito. Eu sou muito aberto a ouvir as pessoas. Sou muito aberto. E meu pai me treinou ao longo do tempo a administrar os meus pontos fracos e potencializar os meus fortes. Então, assim, eu sei aonde eu sou ruim. Eu sei o que eu não entendo, eu sei o que eu não tenho saco de fazer. Então, cara, eu tenho sempre alguém pra fazer isso pra mim. Então, porra, eu não sou um cara disciplinado. Então, eu tenho uma assistente e uma secretária. Sabe? Porque eu não sou um cara organizado. Então, eu tenho 2 empregadas. Então, eu quero ser organizado. Mas eu sou ruim nisso. Como é que eu resolvo esse problema? Então, eu não fico também tentando mudar algumas coisas. Sabe? E isso sempre fez com que eu ganhasse produtividade sempre. Então, toda a minha estrutura de staff, de motorista, empregada, assistente, secretário, tudo é focado em me gerar mais produtividade, em me deixar mais tempo fazendo aquilo que eu sei fazer, que eu sou bom. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes quem está de fora pode falar assim, puxa, tudo isso é luxo ou conforto. Mas se você consegue ter, obviamente a maior parte das pessoas não tem essa capacidade, mas se você consegue comprar tempo, né, de serviço para deixar você atuando no teu lugar de potência, é onde você começa a virar o jogo. Mas agora eu quero trazer um outro aspecto. Com esse perfil inquieto, cheio de energia, cara, qual que foi tua estratégia para escrever teu primeiro livro? Da organização de conteúdo até encontrar abordagem aí, cara. Alfredo na frente do computador. A história agora vai ao público, né? Agora acabou. Então, eu tinha saído na Forbes, na edição da 30 Under 30. Não fiquei na lista, mas eu tive o quase Under the 30 que o pessoal fez lá pra mim, contando a história da X-Tech, indo pra Vetex. Falando isso, sou super fã do trabalho do José Vicente, do Camarote aqui no Brasil. E aí, cara, o que aconteceu? A Roseli me procurou e falou assim, pô, a gente tem que fazer um livro da tua história. Eu falei assim, pô, eu já tava pensando em fazer um livro. E na época, a Loja Integrada tinha um movimento que eu tinha resgatado ele, tinha dado muito alcance nele, do Bora Vender. E eu falei, pô, super combina a gente fazer um livro. Ela falou, cara, adorei o nome, vamos fazer. E eu assinei o contrato. E aí, cara, ficou aquela maluquice, né? E aí, tá? Ela, não, agora a gente precisa arrumar uma ghostwriter pra escrever o teu livro, porque tem todo um jeito e tal. Tanto que eu sempre falo, eu sou um autor, eu não sou escritor.
Eu sou autor. O que o autor faz? Cara, o autor ele tem a autoria do projeto. Então ele vai criar o projeto, vai pensar na dinâmica do livro, na formatação, nos capítulos, no conteúdo, e aí, óbvio, né? E aí, cara, eu escrevi o livro basicamente respondendo mais de 180 questões no WhatsApp em áudio pra Silvia, minha ghost. Já fizemos 2, estamos fazendo o 3º livro junto agora. Ela sabe se comunicar, obviamente ela me estudou, então ela sabe se comunicar como eu. E aí eu monto esse projeto, e eu adoro, porque eu sou designer e tudo mais, então eu monto esse projeto do livro. Então, pô, o livro tem várias estratégias. Então, porra, a cada 12 páginas tem uma página de uma frase que é instagramável pra viralizar o livro, e as frases não são minhas. São frases de, pessoas que eu admiro, que eu quero que depois divulguem o livro por eu ter botado elas com uma página no livro. Você tem mais endosso e autoridade dentro do livro também. Perfeito. Então, assim, tem uma série de estratégias nos livros que eu faço pra exatamente o livro bombar, pra ser interessante pra mim. Por quê? Porque eu não sou escritor, eu não vivo do livro. Mas o livro, ele potencializa a palestra, o livro, ele potencializa... Então, eu pego aquele cliente que eu não tô conseguindo prospectar, que eu não consigo ser amigo do cara, que o persona do cara é muito diferente com o meu e o santo não bate. Eu falo, cara, tô fazendo um livro novo, queria muito te colocar no livro. Já criei reciprocidade. Então, eu uso muito como ferramenta. Tudo que eu faço, né, na vida, mas o livro eu uso bastante. E aí, cara, eu mandei os áudios pra ela, ela fez, o livro ficou pronto, só que eu precisava revisar o livro. E, cara, eu não consigo, eu tenho déficit de atenção bizarro. Pra mim sentar e ler e tal, é muito difícil. E aí, o que eu fiz? A gente tava com um evento em Cambridge, da Vetex. E eu falei com o Mariano, cara, eu vou pro evento. E aí eu peguei o voo e falei, meu irmão, preciso pegar um voo sem internet. Peguei um voo sem internet e falei, cara, não tem opção. Preciso abrir esse Word e ficar. E aí eu fiz os 2 voos, eu revisei o livro, e aí voltei, entreguei o livro pra ela, e ela falou assim, bom, agora com as tuas mudanças, a gente precisa arrumar, você precisa ler agora pra ver como é que ficou. Eu falei, não vou ler de novo não. Esquece. Tô sem nenhum voo aqui pros Estados Unidos agora. Não vou ler de novo não. Aí eu peguei meu primo, que ama ler, o João e o Orione, que são empreendedores que eu sei que são super críticos. Falei, galera, agora vocês vão ganhar um prêmio. Eu cito vocês no meu livro, mas vocês conseguem ler o livro e me dar a opinião de vocês? E aí formou esse squad, e aí todos os livros que eu fiz, a gente meio que replica essa estratégia. Eu tenho 3 projetos de livro fechado. Esse ano eu lanço Todos Somos Uma Marca, que é com Nizam Guanais, um livro que fala sobre experiência, influência e conteúdo, que vai ser muito legal, falar muito sobre estratégia de venda nessa nova era do conteúdo, de influenciadores, fala muito de DNVB, então tá bem legal o livro. Eu tenho um outro que eu vou escrever com o Joel J, que é Energia Inesgotável, que fala sobre essa questão de ter disposição, saúde, trabalho, família, etc. Essa pegada, né? Porque eu acho que, no geral, as pessoas podem ter disposição, você treina, você constrói se alimentando bem e tal. Cara, inteligência é difícil de desenvolver. Então, dá pra ganhar o jogo pela disposição e energia. E eu acho que eu e o Joel representamos muito isso hoje. E um outro pra criança, cara, que é o Pequeno Grande Vendedor, que eu vou fazer, e tá quase tudo certo, de ser com o Maurício de Souza, que é pra gente fazer aí um livro infantil de venda, de empreendedorismo, que eu tô bem animado com esse projeto. Adorei esse projeto, sabe por quê? Meu filho, eu já contei essa história em algum lugar sobre o preconceito que se tem sobre o vendedor. E aí meu filho ganhou um livrinho, ele tinha 3 anos de idade, sobre as profissões. E aí as profissões eram representadas, cada um por um animalzinho, né, ali da floresta. E o mais interessante, cara, é que o vendedor era uma cobra. Então você vê, cara, que desde pequeno, cara, você já vai aí, cara, moldando a cabeça das pessoas. Pô, filme só tem coisa, cara, de vendedor aqui. E aí tudo bem que eu sacaneei minha mulher, que é diretora num banco de investimento, que era um porquinho, cara. O banqueiro era um porquinho ali também. Você vai assim, cara, olha como é que você tá induzindo. Mas eu acho que é muito legal de você, cara, começar a colocar isso pra mudar, acho que uma imagem. Porque eu, entrevistando pessoas, eu nunca vi alguém de pequeno falar, eu quero ser um vendedor. E depois, na hora que você percebe, cara, a possibilidade e as oportunidades que você tem, na hora que você vê, pô, um bom vendedor, cara, ele nunca fica desempregado. Não, e o Bora Vender já é hoje, vários pais me mandam com foto de criança, tem vários conteúdos assim interessantes, então é super legal.
E a ideia também, como eu falei, né? Acho que tudo que eu penso e eu faço, apesar de ser de forma desestruturada, na minha cabeça tem uma estratégia, tem conexão. Então a ideia do livro é já ser um livro para eu lançar quando meu filho nascer. Então, obviamente quando meu filho nascer vai ter um alcance, então já é meio que tudo assim, cara, vai ser maneiro e vai marcar. Eu vou falar, ó, esse livro aqui eu publiquei quando você nasceu, tal, papapá, que ele mesmo vai acabar lendo o livro. Então tem todo um storytelling ali, um propósito por trás de Marisson da minha vida. E um ponto só que eu não queria deixar escapar, você contando da estratégia do livro, puxa, foi áudio, ghostwriter, para mim isso é um novo mundo. Eu acredito que talvez uma parte das pessoas que estão escutando aqui vai falar assim, poxa, mas olha só, ele não escreveu o livro, então ele passou para outra pessoa. E na minha opinião, esse é um novo mundo, porque assim, se você tem o conteúdo, mas você não tem habilidade ou não tem o tempo para formatar esse conteúdo e consegue alguém que consegue decupar essa habilidade. E o download, tá ótimo, porque para mim é onde que eu quero chegar. Para mim, essas são as discussões daqui para frente sobre o ChatGPT. Exatamente. Não, os professores pé da vida que agora os alunos estão usando o ChatGPT para fazer trabalho. Cara, se o ChatGPT faz o trabalho, então será que a escola está ensinando o que tem que ser ensinado? Então, acho que para mim aqui traz ótimas reflexões do que vem pela frente. Acho exatamente isso. E volto a dizer, esse lado carioca, o meu pai tem muito essa característica, essa inteligência criativa. Cara, e eu falo isso em palestra, em qualquer lugar. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de ser malandro. E malandro, pra mim, é aquele que sabe fazer as coisas da forma mais eficiente, com menos esforço. E não o cara que rouba ou engana. Então, eu gosto sempre de deixar isso claro. Você sabe que sobre malandragem, eu aprendi uma frase quando eu era pequeno, cara, que me marcou. Assim, se as pessoas soubessem que a maior malandragem da vida é ser honesto e trabalhador, cara, você ia ver como muita gente ia evitar dar de cara com a parede, com tanta coisa errada que faz e depois vai aprender depois que, se ferrou muito. E é isso. Eu sou malandro, eu sei que o cara vai lá no G4 pra conhecer a gente e eu cumprimento todo mundo 10 minutos antes da minha aula. Só que isso já cria uma grande empatia pro cara durante a minha aula, já tá mais aberto, já tá mais conectado comigo, já falar, esse cara é legal, o que já vai impactar no meu NPS. Então, ser malandro não significa enganar os outros. Ser malandro é, cara, como é que eu faço melhor com menos trabalho, com menos esforço? E aí você vai fazendo mais coisa. E é outra coisa. Não é o ser malandro para trabalhar menos. Não, cara. É o ser malandro para me gerar mais tempo para ser mais produtivo. Ser mais eficiente. É sobre isso. E vamos lá, cara. Eu tô adorando aqui abrir sua caixa preta do networking. Você já falou do livro, já falou de cumprimentar as pessoas. Me ajuda aqui mais. Que mais são as suas técnicas aqui, já que a gente tá decupando aí essa habilidade? Cara, eu acho que eu sou muito bom de criar coincidência, sabe? Então, quero fazer uma reunião com uma pessoa. Eu não vou mandar um inbox pra ela. Eu vou seguir ela no LinkedIn, eu vou ficar curtindo tudo que ela postar, eu vou ficar comentando tudo que ela postar, pra aí sim, quando eu ver uma janela de oportunidade, eu abordar aquela pessoa. Então, uma matéria que saiu da empresa dela, uma matéria que saiu da minha. Então, eu sou muito bom de criar essas coincidências, sabe? Tá aqui também, você tá fazendo isso e tal. Eu trabalho isso muito bem. Tem uma história muito boa, que eu até contava no G4, que foi com o Fred Trajano. Que eu queria fazer uma live com ele na pandemia. Pandemia, Magalu, uma porrada de funcionário em casa, loja fechada, aquele clima, aquela confusão. E aí eu, peguei, olhei pro número do WhatsApp, falei, cara, tem 9 conversas abertas numa tela. Ou seja, eu preciso de pelo menos 5 pessoas que conhecem ele para mandar uma mensagem falando de mim ao mesmo tempo. Porque aí ele vai saber quem eu sou, ponto. E aí eu tenho que tentar ir alguém do time dele para exatamente conseguir entrar não top-down e conseguir entrar com alguém do time já. E aí eu achei essa pessoa do time no LinkedIn, achei os 5 amigos que eu conhecia, que conheciam ele, e orquestrei para mandar a mensagem para essa pessoa falar com ele na reunião, e quando essa pessoa falasse com ele na reunião, ele recebesse 5 mensagens ao mesmo tempo, falando que eu queria fazer esse convite para ele. E aí eu lembro dele ligando para mim e falando assim, e aí? Fala, mega fã do cara, fala, Fred, tá? Ele falou, eu respeito muito como as pessoas fazem as coisas pra acontecer. E, meu irmão, eu me senti no remarketing da vida pessoal aqui. Adorei, remarketing da vida, o retarget aqui, cara. A mulher trouxe pra mim na reunião, eu falei, tá bom, vou pensar, e aí eu olho meu telefone, tem 5 mensagens de pessoas que eu admiro, que eu gosto, meus amigos falando de você, falando pra eu te ouvir. Então, deu pra
perceber que não foi por acaso aqui, que teve esforço. Então eu sempre fui bem... Eu sempre soube usar a criatividade como uma ferramenta de negócio. E no tete-a-tete, quando você pega alguém que é um perfil completamente diferente de você? Puta, mano, eu esquivo desses caras, porque pra mim é muito difícil, assim. Não vou negar, não, mas normalmente eu inverto, né? Então eu saio de ser muito extrovertido pra ser mais introspectivo e ouvir mais do que falar. Então, normalmente, nesse momento, quando eu tô com um grupo de pessoas e tal, eu consigo me colocar na posição de, tipo, mais ouvir, porque eu aprendi isso, moleque. Meu pai sempre falava isso. E meu pai falava pra mim, você não precisa se preocupar, porque você tem uma característica protagonista. Então, se você chegar num grupo, numa escola nova e tal, cara, vai chegar uma hora que vai ter um tema, vai ter alguma coisa, que quando vê vai estar todo mundo ao teu redor ouvindo você contar uma piada, uma palhaçada, fazer um negócio. Então... eu sempre tive essa confiança, sempre assim, cara, vai ter o meu momento. E nesse meu momento, eu vou brilhar. Então, quando eu tô com uma pessoa que é outro perfil, eu tento não forçar esse momento. Eu tento esperar esse momento, entender a pessoa, pra criar, pra deixar chegar. Ao invés de criar, deixar chegar essa janela de oportunidade. E aí, cara, eu sempre também sou 100% transparente, e o Alfredo. Então, pode ser que a pessoa goste, pode ser que a pessoa não goste, e tudo bem. Não tem problema nenhuma. Cara, na tua história aqui tá ficando muito claro pra mim o quanto que você se cobra. O que você acha que falta ainda você conquistar pra você preencher essas lacunas de autocobrança? Cara, tem uma coisa assim que eu te admito que eu sou meio frustrado. Que é inglês. De falar bem, de ser fluente, de poder explorar esse... né? Porque hoje em dia tudo bem, você tem uma porrada de tradução. Então assim, eu tenho mais trabalho, mas pô, eu pego um case de Harvard e consigo traduzir e tudo mais. Mas eu sei que é outro jogo, é outro nível, entendeu? Eu sei que se eu pegasse o Mariano, sempre me cobrou e me motivou pra isso. Se eu pegasse esse meu potencial, essa minha qualidade, esse meu carisma, que é único, irmão. Isso eu sei disso. O que eu faço, e eu aprendi a valorizar isso, cobrando mais caro e tal, eu sei que não é qualquer um, meu irmão. De 10, meio vai fazer o que eu faço, ou nenhum mesmo. Então ele fala, cara, se você pudesse potencializar isso pro mundo, você não tem noção do tamanho, do alcance que isso poderia alcançar e das oportunidades que as portas que iam se abrir. Só que, cara, é um desafio. Sim. Você acha que é tempo que é difícil hoje de achar para estudar? É falta de interesse, aptidão? Acho que na real... é bloqueio? O que tem rola? Um bloqueio, com certeza, porque eu já tentei várias vezes fazer aula e aí eu fico incomodado de não estar entendendo, não estar evoluindo. Assim, eu consigo me virar, mas é diferente você... Sabe, eu vejo o Thales falando, porra, é diferente. Eu acho que é um pouco de bloqueio, eu acho que eu fico criando justificativas na minha cabeça. Essa é a real. Acho que hoje é muito mais uma questão de falar, cara, não, agora eu vou falar mesmo e todo dia eu vou sacrificar tal negócio pra isso. Só que, por outro lado, cara, a minha vida é muito dinâmica, entendeu? É evento, é reunião, é palestra, é conversar com o cliente, que esse é o meu papel na empresa. Então, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E talvez as coisas que estão na mesa... eu, no momento, não quero abrir mão. Então, cara, é um trade aí difícil de administrar, assim, bem complicado, que eu venho administrando, suportando, mas é um negócio, é uma lacuna aí que eu sinto que eu preciso preencher. E pra gente fechar esse primeiro bloco, a hora que você olha pra tua história até hoje, qual foi a história que chancelou a tua autoconfiança? Cara, foda, hein? De todas hoje, cara, teve uma história com o Barack Obama, quando a gente trouxe ele pro Brasil no Vetex Day, que a galera ficou me chamando, 15 mil pessoas, a galera me chamando no palco, e o segurança não tava deixando eu entrar. Eu falei, irmão, estão me chamando. E ele falava, é pelo outro lado, e eu tive que dar a volta. E eu entrei no palco meio atrasado, com o Mariano brincando, falando, quem conhece o Alfredo sabe que ele é assim. Tal. E aí eu entrei, já fazendo uma piadinha, e pô, falei com a galera, falei com o público, que eu saí de lá falando assim, porra, mas eu me viro mesmo. Essa foi uma assim que eu me lembro.
Acho que quando eu lancei meu livro em São Paulo e no Rio, que, porra, foi todo mundo, que a livraria encheu, e eu olhava e via galera de vários grupos diferentes ali, foi também legal. Acho que o G4, porra, eu ficava muito nervoso em dar aula no G4, porque eu tinha muito essa coisa de sempre ter falado para empreendedor pequeno e de e-commerce, aí ali naquele momento eu tava falando sobre venda e gestão, então eu me senti um pouco, falei, cara, eu dou conta mesmo e tal. Acho que esses são alguns momentos, mas sem sombra de dúvidas, a venda da X-Tech para a Vetex, 10 meses de negociação, conseguir torear o Mariano, que é um dos maiores negociadores que eu conheço, construir um deal, acho que esses momentos... depois ele honrou comigo o earnout sem ter o contrato assinado, que na planilha tava de um jeito, no contrato tava em outro. Na planilha eu ganhava, e aí, porra, eu falei com ele e ele topou fazer como na planilha e assumiu a bronca. Então esses foram alguns momentos que eu falei assim, porra, tô no caminho certo aí. E, Alfredo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre gostou de fazer para contratar alguém pro seu time? Cara, eu sempre que tô fazendo entrevista com alguém, eu não sei porquê, mas eu observo demais a organização da pessoa, a roupa. Se tiver agora por Zoom, então eu organizo o cenário, se a pessoa se preocupou em fazer um cenário legal, se a pessoa se preocupou em comprar uma luz ou tem uma luz para colocar, para ficar, sabe? Eu sempre entendi, sempre olhei para isso, sempre reparo isso, e eu sempre faço muita pergunta sobre a relação familiar. Então, porra, uma pessoa que tá casada há 5 anos, 6 anos, ela é uma pessoa que sabe criar relações duradouras. Uma pessoa que tem relacionamentos curtos, ela provavelmente é sem paciência, ou ela, quando não tá gostando, ela pula pro próximo. Então, Então eu tô feliz, você ia me contratar. Eu tô há 23 anos com a minha mulher e há 16 anos na Paid, porra, eu ia ser contratado por você. As coincidências fazem sentido, né? Tá aí um exemplo. Então, eu sempre olhei muito para esse lado pessoal, da relação com o pai, relação com mãe, como é que é a relação com o marido, se você ganhasse por R$1 milhão, para quem você ligaria primeiro? E sempre tenta entender qual é o objetivo da pessoa pessoal nos próximos 5 anos, para ver se aquele objetivo pessoal está alinhado com o que ela quer alcançar profissional e está alinhado com o que a empresa vai precisar dela. Acho que essa aí é as minhas discussões mais garantidas. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Porra, pessimista. Aquela pessoa mais pessimista é complicado. Até brinco. Porra, o Nardon é um cara que eu acho um dos mais inteligentes que eu trabalho, sabe? Eu acho ele genial, assim. Mas ele, por exemplo, às vezes me deixa fora do sério. Porque é sempre questionamento, pergunta e sempre o lado... Então, é difícil. Pra mim é difícil, mas é o que eu falei. Sociedade dá certo com complementariedade. Então, no nosso caso lá, o Nardon trava, o Thales empurra, eu crio, então a coisa vai. Então, mas, cara, pessoa pessimista, eu acho que é bem complicado. E quando as pessoa muito parada também, sabe? Lenta, você diz? Pessoa lenta, de raciocínio lento, cara. A Vetex tem prova de lógica, né? Pra você entrar na Vetex tem uma prova de lógica. Então, cara, eu fui moldado pelo Mariano, assim. Eu sou uma cópia, não tô na altura dele, mas eu sou Ctrl-C, Ctrl-V de algumas características dele. Então, cara, ele sempre valorizou muito o raciocínio lógico, rápido. Por quê? Porque ele é dinâmico, ele tá resolvendo coisas... Então, eu sou igualzinho. Se a pessoa comigo eu tiver que ficar voltando... Cara, vai me deixar maluco. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, eu vou te falar, porque eu tenho uma mania muito grande de brincar, né? De transformar assunto em brincadeira às vezes, e aí trazer a provocação, trazer a informação, mas de uma maneira muito descontraída, e às vezes tira o foco da reunião. E eu tenho esse problema, por eu ter uma criatividade muito ampla, às vezes o cara tá falando uma coisa, ele precisa que o raciocínio esteja ali, e aí eu vou e falo uma parada a ver com aquilo, mas que não é aquilo que a gente tá resolvendo naquele momento. E aí eu acabo
tendo discussões sempre pouco decisivas, vamos dizer assim. Então isso é um desafio para mim, controlar a criatividade desses momentos. E o que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? Pô, se eu tô ganhando pouco, eu só tô ganhando muito. Tem um negócio melhor, tô brincando. Cara, o que eu perguntaria... É porque ele sabe a resposta. Cara, o que eu perguntaria pra você, eu acho que é um pouco disso do tipo... O quanto o mercado... ele tem entendido que esse perfil que eu chamo de community sales, né, que é esse cara de vendas em comunidade, o quanto o mercado tem entendido essa característica, essa soft skill, porque é soft skill, não é hard skill, e tem valorizado ela. O quanto isso hoje nas empresas. E eu vejo que a XP, eu vejo que várias empresas começam a ter, não uma, mas algumas pessoas com mais essa característica de relacionamento, de eventos, né? Essa coisa, esse estilo de venda em grupo, vamos dizer assim. Mas como é que você enxerga isso hoje no mercado corporativo? Vamos lá. Acho que primeiro que se a gente olhar os últimos 10 anos, teve uma evolução gigantesca. Acho que isso tem todo o preconceito que você já colocou aqui. Eu acho que tem uma questão de ambiente das empresas também, um ambiente que era extremamente formal até pouco antes da pandemia, por um ambiente que é hoje. E eu acho que hoje, quando você fala também de saúde mental, você tem um olhar para o humano que ele é mais forte do que era. Agora, a verdade seja dita, ainda está muito distante. Eu acho que hoje existem empresas que são exceção. Até se eu for olhar hoje aqui na própria Michael Page, tem uma baita de uma oportunidade de trabalhar com pessoas, com os meus líderes. Eu trabalho com um holandês que reporta para um francês, os dois falam português, sabem exatamente o que eu estou fazendo aqui no Brasil e me dão liberdade porque eles enxergam hoje o resultado. Mas chegar ao resultado é fácil. E lá atrás, quando ainda não tinha o resultado e era o potencial, eu falo, agora é fácil olhar e falar, puxa, que bacana, mas lá não fui tolhido ou eventualmente não criaram um ambiente até que eu pudesse sair da empresa. Agora, por outro lado, coincidência ou não, algumas empresas que estão agindo dessa forma estão tendo mais resultado do que outras que não estão agindo. Então, é um pouco de como eu vejo, Alfredo. Eu costumo dizer que o ser humano, ele evolui através de 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Então basta você esperar o C que vai chegar aqui, ou convicção, ou conveniência, ou constrangimento, porque é isso que vai chegar na cara. E Alfredo, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? A tua mãe. Você sabe. Ai, cara, eu sou esquisito porque pra mim... Eu acho que eu sou esquisito porque pra mim é tudo muito claro, mas pros outros é sempre confuso, que eu tô... O jeito... É muita ideia, muita coisa. Então, pra mim, às vezes é muito óbvio e pros outros é tipo... O que é que você tá falando? Acho que eu sou esquisito muito por causa disso, assim. Eu sou... Cara, eu vou falar pra você um negócio que eu acho que eu nunca falei. Eu literalmente vivo o meu mundo. Tipo assim, eu não tô nem aí pra nada. Você tem o fantástico mundo de Bob teu aqui do Alfredo. Se eu tiver uma mensagem no celular que eu precise ler e eu estiver na rua, eu vou parar o carro, às vezes vou ligar o pisca-alerta como se o carro tivesse enguiçado. E eu tô nem aí. Não tô nem aí. Já fiz isso, né? Por sinal, já fiz isso. De calma aí. Para o carro. Liga o pisca-alerta. Estamos enguiçados. Preciso resolver isso aqui. Então, eu literalmente, assim... Não recomendo isso pra ninguém, não tô falando pra você fazer isso, mas eu vivo o meu mundo, assim, eu olho o mundo e construo o meu dentro do que eu tô conseguindo enxergar do mundo. Eu acho que isso é mega esquisito, porque as pessoas que estão comigo, o Nicolas pode falar, meu irmão, fala, você é maluco. Figuraça. E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo corporativo? No mundo corporativo, cara, teve uma muito boa... Quer dizer, boa do lado... Essa do Barack Obama. Porra, 15 mil pessoas, o presidente dos Estados Unidos no camarim para ser chamado. E o Mariano falando, Alfredo. E o segurança me dando um mata-leão, não deixando eu entrar no palco, eu tentando invadir. E aí eu dando a volta, entrando todo estrambelhado, mas fazendo o que eu tinha que fazer. Esse foi um caso, porra, muito foda, assim. Teve um outro caso... que foi Black Friday 2015.
a plataforma caiu. E aí eu fui muito massacrado. Foi quando eu realmente... Acho que foi a única vez que eu conheci as críticas de perto, assim. E em massa. Porque é diferente uma pessoa falar mal de você. O fulano não gosta de você. Isso já me incomoda muito. Isso já me faz falar assim, pô, por quê? Não, deixa eu falar com o cara. Deixa eu ligar pra ele. Deixa eu resolver. Eu não consigo saber que tem alguém puto comigo, bicho. Não consigo saber. Fico maluco. Dessa vez não tinha não. Tinham 700 pessoas putas comigo. Que a plataforma da X-Tech caiu do ar. Então eu tive galera pegando foto minha e fazendo meme. Tipo, eu jogando futevôlei, o cara botava assim, Alfredo no futevôlei é igual a X-Tech, deixa a bola cair o tempo inteiro. Era foda, mano. Época de fanpage, e nego vindo, maltratando. E eu naquele dia botei meu telefone num grupo com 700 pessoas, fiquei recebendo ligação, tomando esporro e ouvindo todo mundo, falando tá bom. O Ricardo sem saber como ia resolver, mas sem sombra de dúvidas foi a situação mais extrema que eu já vivi. E chegando agora pro final, Alfredo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Disposição e criatividade. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Cara, eu vou ver se eu respondo da forma que eu vou falar. Tem que ser feliz para ter sucesso. Gostei. Se você não conseguir ser feliz, o sucesso é vazio e solitário. Então, você tem que arrumar um jeito de ser feliz. E aí você vai conseguir suportar o necessário para ter sucesso. Se você comprar o sucesso, se você acelerar o sucesso e não for feliz, cara, você só vai ficar em depressão, você só vai ficar sozinho, você vai ter doença, você não vai curtir o sucesso. E podem acreditar, já vivi os dois lados. Curtir o sucesso não tem preço. O sucesso tem. Você compra ele. Você compra uma franquia famosa, você compra um lugar num clube. Agora, curtir o sucesso... Tá bem com você mesmo? Não tem preço. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que é sobre ser feliz, porque isso aí vai fazer você ter muito mais chance e curtir muito mais o teu sucesso. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje você considera que é um diferencial seu? Cara, que não é um diferencial meu, não, mas uma das coisas mais impactantes que eu aprendi nos últimos 12 meses é construir planejamento estratégico em cima do quanto você quer ter de lucro e não em cima do quanto você quer faturar. Acho que o mundo passou por uma correção gigante. A minha geração, praticamente quem fez liquidez ganhou muito dinheiro, quem não fez liquidez está vivendo um dos momentos mais difíceis econômicos, né, de vender empresa, de fazer IPO, de tudo mais. Então... Quem fez liquidez fez, quem não fez vai ter que jogar outro jogo. Vai ter que jogar outro jogo agora. Quem não fez vai jogar a próxima década. E a próxima década é outro jogo. E esse outro jogo é sobre caixa, é sobre lucro. Então é outra parada, é outro jogo, é outra realidade. E eu aprendi isso ao longo, desde a metade do ano passado, e sem sombra de dúvidas tive a confirmação de que isso é um caminho quando eu aprendi com a CEO da Avan, que a Avan é assim. E a Avan talvez seja a única varejista brasileira que seja uma empresa lucrativa. Porque do resto do varejo brasileiro é esses cacos que a gente vê por aí. Mais investimento do que lucro, aquela alavancagem gigante. Já a Avan não, cresce e tem lucro. Então, eu tive o prazer de fazer um podcast com ela em Nova York e ela falou isso. Falou, cara, a gente define quanto a gente quer lucrar e baseado no que a gente quer lucrar, a gente constrói todo o planejamento do ano. Achei isso incrível, até comentei com o Thales, com o Nardon, o Benchimol já tinha falado isso com a gente, e aí a gente partiu para construir uma coisa assim. E aí eu, na pessoa física, também tentando fazer a mesma coisa. Então, cara, quanto eu quero juntar esse ano? Pô, eu quero juntar tanto. Então, puta, para eu juntar tanto, eu preciso fazer tanto e gastar tanto. E aí começar a traçar um plano em cima disso. Que a minha mulher já acabou com tudo, porque ela quer casar esse ano, então todo o planejamento financeiro já, né, entrou um carro, casamento, então já foi alterado. É só aumentar a receita. Ou só aumentar a receita. E, Alfredo, me indica 3 pessoas bacanas para eu entrevistar aqui nesse podcast, tem uma conversa como essa que a gente está tendo. Vou falar 3 pessoas que eu amaria ouvir. Mariano. Cara, ele aqui nesse podcast seria impagável esse momento. O Nizam, porque o Nizam, cara, é um cara que eu consigo me ver nele.
Eu consigo olhar para o que ele faz hoje para Itaú, para Magalu, para as empresas, na N-Ideias, e consigo ver muito o meu futuro, algo parecido. Eu estando sócio, envolvido em vários negócios fodas, agregando com aquilo que eu sou bom e tenho tesão de fazer. E ele, uma equipe pequenininha, Exato. Com impacto gigantesco. Então, puta, eu acho incrível esse modelo dele, por isso que eu me aproximei e sou muito fã. E o terceiro nome que seria legal ver aqui... Vou tentar sair do mainstream. Eu acho que o Brasil tem muito cara foda. O Rony. O Rony, cara. O Rony. Não saí tanto do mainstream, não, mas eu acho que o Rony hoje, para o Alfredo, para mim, é o topo do cara que conseguiu entrar numa empresa igual a Arezzo, continuar sendo empreendedor, completamente focado. A única coisa que eu falo, até brinco com ele, reclamo, ele vai estar lá no clube agora, no próximo dia 4 Club, mas que eu brinco com ele e reclamo é que eu acho que ele ficou muito distante. Então ele alcançou um foco tão profundo que ele perdeu aquela coisa do Rony, um cara acessível ali, que era difícil a agenda com ele, mas era possível. E hoje é quase impossível, assim. Você fala com ele, a secretária que responde. Então é sempre um jogo de cadeira que eu acho ruim. Mas o que ele tá fazendo, a forma como ele vendeu, a forma como ele entregou, a forma como ele sacou o dinheiro, a forma como ele tá fazendo, eu admiro pra cacete. E Alfredo, eu tenho uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade pra você? Felicidade pra mim é você ter controle do seu tempo. É você poder fazer aquilo que você tá com vontade de fazer. Eu sei que tem as coisas que tem que ser feito, mas felicidade pra mim é a sua gestão de emoções. É o quanto você tá gerenciando a sua ansiedade, o quanto você tá gerenciando o seu sonho, a sua ambição. Se você tiver gestão em cima da sua ambição, você é um cara feliz. Então, porra, eu não posso ser feliz se eu for sarado, se eu amo comer doce e Nutella, sabe? Então, tem que ter um comprometimento entre o que você sonha e deseja e o que você faz. O equilíbrio disso aqui, pra mim, é felicidade. Adorei. Antes da gente encerrar aqui, tem um presente aqui pela tua participação. Um óculos da Lacoste, a Marchon, que fabrica os óculos da Lacoste, distribui aqui no Brasil. Porra, e acertou o modelo, hein? Eles sempre dão uma stalkeada no perfil aí do convidado. Aí acho que acertaram aí contigo aí, ó. Eu tinha feito podcast de óculos. Acertou o modelo, muito maneiro. Adorei. E pra gente fechar aqui, Alfredo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, o livro novo, Todos Somos Vendedores. Vou dar um presente pro teu ouvinte. Então, quem for ouvinte do teu podcast, só me mandar um direct falando, cara, ouvi o episódio lá, que vai ganhar o meu livro Bora Vender na versão digital. Vou dar de presente pra galera. É só mandar um direct falando que ouviu aqui, que eu te mando o link. Me segue lá, @Alfredo Soares, no LinkedIn, Alfredo Soares. E, cara, siga o G4 Educação, porque se você é empreendedor, se você é gestor, lá é o lugar que você com certeza vai conseguir empreender feliz. Pô, Alfredo, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, pô, saiu com páginas de anotações, insights, provocações aí, pô. Eu não posso deixar de vender também, né? Se você aí é lojista ou vai abrir um e-commerce, vai lá, @loja integrada ou @Vetex também para poder comprar. Sensacional. Alfredo, obrigado mesmo, cara. Encaixa na tua agenda esse papo aqui. Foi demais. Valeu. Parabéns, valeu.